Isso, agora deu. Então, aqui, né, nossa disciplina Laboratório de Línguas, aqui o nosso cronograma. Dia 29 foi a primeira tarefa para a gente concluir a N1, tá? Dia 3, hoje, né, nossa primeira tarefa da N2. Vamos começar a N2 hoje, com o gênero textual artigo científico, tá? Desenvolvimento de laboratórios escolares, a experiência como prática científica e a tarefa. Esse texto que eu vou colocar para vocês, já estou dizendo que o gênero textual é um artigo científico, tá bom? Então, aqui expliquei, né, o gênero textual, desenvolvimento de laboratórios, a experiência, experimentação como prática científica, e aqui, elementos de um artigo científico. Primeiramente, o título, né, a ideia principal, conciso e explicativo, né? Depois vem o resumo, né, que seja compreensivo, informativo, objetivo, que faça com que cada palavra valha a pena. Um resumo, né? Na introdução, é o escopo e a delimitação, ou seja, onde você vai descrever o problema, fornecer o histórico, mostrar a importância da pesquisa no texto. Aí seguimos aqui para a revisão da literatura. O que será a revisão da literatura? Nós vamos mostrar como a pesquisa se relaciona com as outras, né? Nessa revisão de literatura, que você vai mostrar como a sua pesquisa se relaciona com outras, né? Com os teóricos e com os críticos. Vai analisar a literatura relevante, relacionar os estudos de uma forma lógica, lógico, né? Os estudos que estão na área da sua pesquisa. Depois a metodologia, ou material metodológico, né? Os métodos, materiais e métodos, que são realmente o que sei, como fiz, né? Descrever os dados usados, instrumentos, técnicas de análise utilizadas passo a passo, né? Na metodologia da pesquisa. Os resultados, o que achei, apresentar os dados de maneira gráfica e narrativa, não interpretar os resultados. De maneira gráfica, quando você está fazendo uma pesquisa quantitativa, aí você mostra gráficos de quantidade, tudo. Mas quando você está fazendo uma pesquisa qualitativa, né, que não envolve números, né, pesquisar quantos por cento da população, tá? Quando você não envolve essa pesquisa de números, ela é qualitativa, então não tem gráficos. Aí em seguida vem a discussão, né? O que os dados significam, explicar as implicações dos resultados, né? Os resultados da sua pesquisa, aí você vai explicar, vai refletir sobre os resultados. Na conclusão, o que concluir, né? Nunca introduzir qualquer informação nova, sumarizar os principais pontos do artigo. Aqui você vai resumir tudo o que aconteceu ali na introdução, no desenvolvimento, e aqui você vai colocar na conclusão. Você não pode colocar dados novos. E nas referências bibliográficas, você vai dar crédito a todos os textos citados, permitir que seu leitor possa localizar as fontes, seguir as orientações para os autores quanto ao formato. É o formato da BNT. Você vai seguir aquelas regras da ABNT. Eu acho que em uma aula no laboratório a gente falou sobre isso aí. E aqui, primeiramente, antes de você ter o seu artigo científico para publicar, claro, antes mesmo você tem que fazer um projeto de pesquisa, né, um projeto que você vai pesquisar, depois é que você, com esses dados da pesquisa, que você vai escrever o seu artigo.
para jornais ou para revistas, né. Então, no seu projeto você tem que ter a introdução. A introdução tem o objetivo de chamar a atenção do interlocutor, explicando a importância do tema e o valor da sua pesquisa, de forma que fique claro porque você merece o título naquela área ou no financiamento do projeto. Você vai justificar aí na introdução a importância desse projeto. 2, revisão de literatura, né? Num projeto de pesquisa, a revisão de literatura tem como principal propósito demonstrar que o proponente, ou seja, você sabe o que procura. E o número 3 aqui, perguntas de pesquisa, né? As perguntas de pesquisa devem estar diretamente relacionadas à estrutura conceitual proposta na revisão de literatura. Para um projeto de pesquisa, busque elaborar questões mais amplas que serão aperfeiçoadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. Número 4, a metodologia, né? A metodologia é para fundamental, é parte fundamental do projeto de pesquisa, pois ela demonstra os caminhos que você escolheu para responder às perguntas da pesquisa, né, as perguntas que você formulou. Uma metodologia bem estruturada é importante porque indica um bom planejamento do estudo e minimiza dúvidas sobre o alcance dos objetivos. Então, os resultados aqui no 5, resultados esperados, nesta etapa, deve-se comentar as contribuições que o trabalho pretende trazer tanto para a academia quanto para a prática da área de estudo. Naturalmente, esses resultados têm de estar diretamente relacionados às perguntas e objetivos de pesquisa, de forma a transmitir uma coerência de todo o assunto. Então, aqui vem a parte que eu resumi, né, o resumo vem aqui em cima, depois vem a introdução, depois a revisão de literatura, né, que vai perguntar o que foi falado sobre isso, vai falar de outros autores, a metodologia, como resolvi o problema, e os resultados, o que descobri, a discussão, o que significa isso e aquilo, os agradecimentos no final, né, quem me ajudou, né. E aqui nós mostramos aqui uma parte da pesquisa, né, do laboratório, né, aqui um projeto feito com crianças, né, criança põe a mão na massa mesmo. Então, quando a professora faz esse projeto, envolvendo as crianças, ela está no meio das crianças assim, se chama pesquisa, na metodologia, pesquisa-ação, porque ela está interagindo diretamente com as crianças, diretamente com as pessoas que estão sendo pesquisadas. E aqui outra pesquisa, né, que é pesquisa em laboratório, mas essa aqui de uma forma mais ampla, né, uma forma mais profissional. E aqui os passos também da pesquisa, nós podemos dizer que primeiro nós temos que compreender, né, a definição do problema, nós temos que compreender esse problema, observar, sintetizar, né, prototipar, né, depois iterar, que quer dizer corrigir as soluções, né, depois implementar. E para você, depois que esse projeto foi concretizado, você já tem todos os dados, aí você vai escrever o artigo científico, e depois você vai querer publicar o artigo científico. Diz aqui, ó, baixe o modelo ilustrativo para submissões antes de realizar sua submissão. Olha, você faz o resumo, faz tudo bonitinho, mas nós sabemos que cada instituição tem seus critérios de para aceitar os artigos que a gente manda, né. Então nós temos que baixar, o modelo, tá, e pegar nossas informações, colocar lá no modelo que eles pedem, né. Por exemplo, aqui o título, né, por exemplo, essa revista aqui pede um título com a formatação de
Time New Roman, né? Com 14, né? A fonte 14 e em negrito, né? E geralmente é em caixa alta o título. Mas como eu te digo, cada instituição, cada programa tem o seu formato específico, tá? Então, aqui, primeiramente, decida o objetivo do artigo, escolha o periódico para o qual o artigo será encaminhado, muna-se de guias que facilitem a redação, redija a estrutura do artigo, complemente o texto com as partes que lhe faltam, né? Porque o modelo, eles dão lá o modelo para vocês submeterem o artigo. Revise o texto diversas vezes, certifique-se de que o artigo é metodologicamente correto, assegure-se de que não há falhas de redação, submeta o artigo para publicação, lide adequadamente com editores e revisores. E aqui eu trouxe um modelo do nosso Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC. Não sei se vocês submeteram algum artigo, mas aqui eles pedem dessa forma. Por exemplo, modelo de resumo simples. Isso aqui é um resumo simples. Não é um artigo científico, mas é um resumo, pode ser um resumo de um artigo, né? Então, o título na língua portuguesa, na formatação fonte Arial, tamanho 12, centralizado, negrito, maiúsculo, ó, tudo em caixa alta, né? E no máximo 20 palavras. Título na língua inglesa, na formatação fonte Arial 12, centralizado, negrito, maiúsculo, no mínimo 20 palavras. Você vai colocar o seu título em língua portuguesa e depois você leva ele lá no Google, no tradutor, faz a tradução e coloca ele em língua inglesa também, tá? Então, tem que ter no mínimo 5 palavras-chave, né? Também traduzidas em inglês. E esse aqui é o formulário que o Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC, desse ano, que será em novembro agora, né? Então, ele fornece esse formato, tá? Em PDF, aliás, em Word, você coloca o seu artigo aqui dentro, o seu resumo, depois grava em PDF e envia. Aí eu vou mostrar para vocês agora a atividade de hoje, tá? Então, alguma dúvida aí sobre o artigo científico, né? Tranquilo, né? Então, vamos aqui para a nossa tarefa, né? Eu peguei um Professor, artigo. a Bia é Nilcilene, a Bia tá sem internet, eu tô com dados móveis, não tá dando, viu? Ela mandou avisar. Tá bom, não tem problema não. Depois ela pega aí a atividade no ela pega a atividade no Cigarra ou pega a atividade também no WhatsApp, tá Pois é, bom? ela tá sem internet e eu tô com dados móveis, por isso que agora que eu entrei. Tá bom. Então aqui, olha, o artigo científico chama-se A Importância da Experimentação em Ciências para a Construção do Conhecimento no Ensino Fundamental. Esse artigo tem como autor, né, Bárbara de Cássia Ribeiro Vieira, Luciana de Souza Lorenzoni, Sâmia D'Angelo, Meg Catten e Mário Henrique, né? Trabalho recebido pela revista, né? Foi recebido em dia 6 de 5 de 2013 e foi aprovado em 17 de 6 de 2013, publicado em 1º de 7 de 2013. Eu fiz um recorte aqui do trabalho, porque senão ia dar muitas páginas para vocês lerem. Ó. Fiz aqui o resumo, ó. Coloquei aqui o resumo, as palavras-chave, aqui a introdução, que é obrigatório ter a introdução, né? Aí tem que ter material e metodologia, né? Que eu falei aí na aula, né? Sobre material e metodologia ou métodos, que deve ter um artigo científico, os resultados e discussões,
E aqui, por último, a conclusões. Está aqui, ó. Você pode chamar de conclusões ou pode falar considerações finais, né? Então, as autoras concluíram aqui e depois colocaram as referências seguindo as normas da ABNT, né? As normas aqui, olha, o sobrenome em caixa alta, vírgula, e depois o nome, né, pode ser abreviado, né? Que é abreviado. O nome da obra aqui, olha, relação professor-aluno, saberes da educação, onde foi publicado e o ano, as normas da ABNT, correto? Aí aqui viemos para a tarefa 1 da N2, questionário sobre o artigo científico, né? Os questionamentos dos autores ou das autoras estão escritos em que gênero textual? Então, isso aí é muito simples, né? Estamos falando aqui do gênero artigo científico, né? Qual o gênero textual lido nesta aula, né? Nós trabalhamos aqui o artigo científico. Como as partes do texto estão estruturadas? Tem o quê? Tem o resumo, tem a introdução, tem o material, métodos, a metodologia, né? Tem a conclusão. Então, a parte estruturada que eu falo é isso aí. Qual a temática, né? De que trata nesse texto? Qual o objetivo do autor? No resumo, geralmente no resumo tem o objetivo, tem o tema, tem a metodologia, certo? Aí como foi a coleta? A coleta, será que foi através de entrevista ou foi através de... Não sei, vocês vão ler o arquivo direitinho e vão ver. Quem foram os participantes da entrevista, né? Qual o objeto da pesquisa? O que é o objeto? O objeto é aquilo que foi verificado, investigado na observação direta dos pesquisadores. É o objeto da pesquisa. Então, o que eles estavam investigando? Qual foi o conteúdo das aulas de ciências, resultado pelos pesquisadores? Qual foi o conteúdo que foi pesquisado? Qual foi o conteúdo de ciência? Lá está dizendo tudo isso aí. Que dados foram observados acerca do desempenho de alunos e professores no percurso da pesquisa? Qual foi a conclusão dos autores, né? Segundo a pesquisa, como era o modelo de aulas de ciências no Brasil no passado, né? Eles detectaram aí como era esse modelo de aula, né? Usavam laboratório, será que não usavam? Na visão de Domingues, 1989, que está citado no texto, como eram as formações de professores de ciência no Brasil? De acordo com o texto, qual é o objetivo atual dos cursos de formação docente? O objetivo atual agora dos cursos de formação docente nas universidades, né? Na visão de Belotti e Faria, 2010, qual é o papel do professor no contexto atual do processo de ensino e aprendizagem? Será que o professor ele é um mediador? Será que ele é apenas um observador? Qual é o papel do professor no novo contexto da educação brasileira? Ou será que ele é aquele ditador como na época do ensino tradicional, né? E só o professor que tinha a voz, né? No artigo científico em estudo, o que afirma Luneta, 1992, sobre as práticas no ensino de ciências? Sabe-se que Philippe Perrenot é um sociólogo suíço, uma referência essencial para os educadores em virtude de suas ideias pioneiras sobre a profissionalização de professores e avaliação de alunos. Qual é a sua visão teórica, conforme cita os autores Perrenot, né? As autoras citam Perrenot, sobre a aprendizagem? Vai dizer o que você entendeu na fala das autoras aí, quando cita o Perrenot, tá? Descreva algumas informações explícitas no texto sobre o resultado da pesquisa realizada. Algumas informações, pode fazer um pequeno resumo, algumas 3 linhas, sobre algumas informações importantes citadas no texto.
Que conclusões chegaram os autores sobre a temática apresentada? Transcreva do texto os nomes de 5 obras utilizadas pelos autores no desenvolvimento da pesquisa. Leia as referências bibliográficas e escolhas, registrando conforme as normas da ABNT. Então, essa questão aqui, vocês vão pegar lá das referências bibliográficas. Vão escolher 5 obras aí, certo? Então, vou ler aqui o chat, o que diz aqui. O professor não está conseguindo participar. Certo, então, depois ela pode pegar pode assistir essa aula lá na plataforma. Certo? Algum comentário? Alguma dúvida sobre as questões do texto? Acho que está até para a gente responder. Esse daí é o segundo, da N2, né, professor? Aquele da semana passada foi para fechar a N1, tá bom? E esse aqui nós estamos começando a N2, tá bom? Tá. Uhum. Eu vou parar a gravação.